gente teve essa ideia aí de fazer essa mesa da educação aqui. Eu convidei todo mundo aí falando em talvez fazer uma mesa em homenagem ao Paulo Freire, né? Nosso Paulo Freire, que fez 99 anos aí. E, enfim, os amigos aí aceitaram esse convite aí, mas a mesa vai ser mais ampla, né? Do que o Paulo Freire, vai ser um contexto mais amplo aí, mas tenho certeza que pelo nível dos convidados vai ser maravilhosa, né, Paulo? Olha, eu tô louco para sair daqui e ficar ouvindo com toda a atenção do mundo. Eu não quero falar, não, eu quero só ouvir agora. Acho que vamos se mandando já, né, Paulo? Vamos cair fora. Depois nós comentamos. Professor Otmar aí, que vai comandar a mesa aí, professor. Nós temos até às 6 horas aí, mas a professora Liliane tem que sair às 5h30, então ela tem prioridade aí. Vou deixar vocês aí agora. Ficaremos nos bastidores aqui acompanhando. Tá certo. Ok. Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos, especialmente quem está tirando um tempo nesse momento. Eu sou professor Otmar Teske, calvo, de barba grisalha, né? Tenho ali mais ou menos estou com uma blusa azul, no fundo tem uma biblioteca com alguns livros, entre eles, muitos deles do Paulo Freire. Então, para aquelas pessoas e aqueles que estão nos assistindo, né, uma saudação especial, a política está no ar, e eu quero parabenizar para a Desporto TV por essa maratona, nesse dia tão importante, que é o dia 21 de setembro, Dia da Árvore. E, antes de mais nada, saudar aí, com um carinho todo especial, esses que estão na tela. Para quem não conhece, a Liliane, né, Jordani vai se apresentar, mas é uma militante, além de ser militante, é uma professora, é uma amiga, é uma companheira de luta. Se nós temos avanços, né, no campo da educação, especialmente desse campo da educação que nós vamos falar, que envolve a questão da educação dos surdos, a questão que envolve as pessoas com deficiência, né? A Liliane é uma grande parceira e, com certeza, estamos ansiosos para ouvi-la. Edília, né, parceira de longa data, militante, assistente social, professora, autora também, assim como a Liliane, de diversos livros no campo da acessibilidade. E nós não podemos nunca, Edília, eu não tenho como olhar para ti, não lembrar, né, do nosso parceiro, amigo, irmão, aliado nessa luta, que nós celebramos hoje também esse momento, né, quase que inspirador, né, de Humberto Lippo, que foi naquela mesa lá na PUC em 2001, que começou a ser cogitado esse símbolo amarelo do Paradesporto, que é a cor universal de todas e de todos, né, e também selecionar essa data do dia 21 de setembro, Dia da Árvore, como dizia o Humberto, né, o Dia da Árvore, que eles podem até cortar a árvore, mas a raiz fica. Felipe, né, um grande prazer, Felipe, você estar conosco aqui, dividindo essa mesa da educação, e também, né, a nossa companheira, né, que eu já conversei com ela agora de tarde, né, Edília, que possa se apresentar aqui, né, Miriam? Cada um se apresenta mais, a professora Miriam Rosa, todos aqui muito especialíssimos, né, no campo da educação, e se der um tempinho, eu também gostaria de conversar e falar um pouquinho, né, dessa data tão importante. Como a Liliane está exatamente com vários compromissos, e nós também, às 18 horas, eu gostaria de iniciar escutando já a Liliane. Liliane, a palavra é sua, estamos aqui para lhe ouvir, e eu vejo aqui uma quantidade enorme de pessoas entrando, está chegando aqui no WhatsApp também, então fique à vontade, acho que vamos desligar os nossos microfones, e a palavra é sua. Muito obrigada, querido Otmar, colegas, Felipe, saudades tuas. Eu vou acrescentar a descrição aqui, curta e rápida, Felipe, que me conhece. Além de estar vestindo cinza, sou uma moça loira, linda e simpática. Valeu a descrição, tá certo, Felipe? Gente, então... Verdades, né?
Então, gente, é muito um prazer estar aqui nessa roda de conversa, né? Acho que nada substitui o presencial, sabemos disso, né? O encontro, o contato, a troca, mas também temos que fazer, nesse momento, nossos encontros e que eles cheguem às pessoas. E estava ouvindo a mesa anterior, encantada com a fala, acho que a gente tem muito ainda a se escutar, a pensar junto, a propor. Sinto, né, o coração apertado de não conseguir ficar com vocês até o final desse encontro, mas já fico à disposição para o próximo, que o Otomar, quando traz essa apresentação inicial, ele se refere exatamente a essa força necessária que nos congrega aqui, que é estarmos vinculados permanentemente às escolas, às redes, aos colegas, à educação, como um direito absoluto de todos, né? Acho que essa é a grande pauta freiriana, pauta nossa, pauta dos direitos humanos e pauta da educação inclusiva. A escola é de todos e para todos. E, nesse sentido, queria me apresentar a vocês, dizendo que sou professora da Faculdade de Educação da URGS, fui professora por muito tempo da rede pública, a quem sou muito honrada das aprendizagens que tive, que continuo tendo, porque, enquanto professora da URGS, tenho nas escolas um pátio formativo, um encontro constante, e aí pedi licença a vocês para também falar hoje em nome do Fórum pela Inclusão Escolar, que é um coletivo de professores da rede pública que há 12 anos tem trabalhado no sentido de reafirmar processos inclusivos, sejam eles em escolas chamadas comum, sejam eles em escolas especiais, sejam eles em escolas de surdo. Inclusão como um conceito de estar junto, um conceito que envolve acessibilidade, permanência, participação e aprendizagem, né, que são os nossos grandes eixos da política de inclusão e da lei de inclusão. Nesse sentido, então, poder trazer para vocês essas temáticas que nos são tão caras, né, e pensar que, ao nos formarmos educadores, e aí fazendo referência ao nosso grande mestre Paulo Freire, né, querido Paulo Freire, que nos diz que educador, um professor não se faz numa bela terça-feira às 14h, né, que ser educador são construções permanentes, constantes, e esse é o chamado nosso, né, de estarmos à disposição, enquanto educadores, do aprendiz, da aprendizagem, de estar à disposição de ir nos compondo em cada novo processo. E isso tem acontecido efetivamente nesse coletivo chamado Fórum pela Inclusão, aonde nós temos trocado experiências e trabalho, nos compondo junto, né, nos auxiliando junto nesse processo. Porque 2020 é um ano absolutamente de exceção, ninguém de nós esperávamos viver esse cenário, né? E as escolas, nesse cenário, silenciaram, né, no primeiro momento, e depois buscaram alternativas para poder diminuir riscos e restabelecer os vínculos. Na educação especial isso não foi diferente, a gente tem um grande público que também tem as questões das suas fragilidades da ordem de saúde, mas que as escolas, essa rede de compartilhamento, busca manter proximidade, né, acompanhando e auxiliando para além do mundo do conteúdo. Acho que isso é um tema importante para a gente pensar hoje, né? O que significa nós valorarmos, nesse momento, toda a preservação da vida e os vínculos escolares com o público, com as crianças, com as suas famílias, com os adolescentes, sem nos preocuparmos apenas com o conteúdo a ser vencido do ano letivo, e sim a preservação da vida. E, nesse sentido, pensar na data de hoje, junto com vocês aqui, em defesa dessa escola, que entende que diferença não é ser menos, que diferença não é sinônimo de desigualdade, que diferença passa pelo princípio da equidade, e para isso nós precisamos, sim, de uma escola plural,
que se componha, que se reinvente, que pense numa arquitetura outra, que talvez não essa que ainda é excludente, e que pense sim um currículo que acolha esse processo que nós temos falado tanto, né, da diferença como uma potência. Então, para dar início, né, esse primeiro pontapé assim, de fala, agradeço imensamente essa possibilidade, Otomar, de abrir essa conversa. Vou ficar aqui com vocês. Quando meu limite de tempo chegar, eu vou saindo de fininho e vou ouvindo vocês no meu deslocamento. E fiquem, então, comigo aqui junto sempre, porque é importante a escuta, né? Escutá-los também, para mim, é um ato de aprendizagem. Que maravilha, Liliane, sempre muito inspiradora. Te agradeço e de imediato vamos escutar o Felipe, que vai abrir o seu microfone nesse momento, né? Felipe Mianes, porque vamos intercalando, né? Aqui a questão, né, das mulheres, né? A questão de gênero, né? Masculino, feminino, enfim. Felipe Mianes, a voz que queremos te ouvir e o espaço é seu. Bom, então boa tarde. Bom, é sempre um prazer estar onde a Liliane está, não é? Porque é uma querida amiga de longa data. Acabei de te tirar um beijinho aqui, tá, Felipe? Obrigado. E, enfim, eu fico muito contente em estar nesse espaço, neste momento, porque eu acho que a gente, embora eu não seja um freiriano da primeira ordem, mas é óbvio que a gente lê e que a gente incorpora conceitos e ideias do Paulo Freire dentro da prática da educação e da educação inclusiva, da educação especial, da educação inclusiva. Entendo também que a gente vive um momento em que cada vez mais é necessário o Paulo Freire, ou a leitura do Paulo Freire, porque a gente precisa criar, e aí eu falo do ponto de vista de alguém com deficiência, e portanto eu falo dentro do meu grupo com o qual eu mais me identifico, que são as pessoas com deficiência, embora pertença a tantos outros, mas, sobretudo, essa questão de a gente não só trazer uma escola inclusiva que seja instrumentalizada, na medida em que se transmite conhecimento para aquele aluno com deficiência, ou que se forma aquele aluno com deficiência no sentido de vamos aprovar este aluno, ele vai lá, termina seu ensino e pronto, a escola cumpriu o seu papel, não é exatamente isso que nós gostaríamos que acontecesse. E hoje, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, é um dia ideal para falar do Paulo Freire também, porque afinal de contas, as questões óbvias de nós termos um grupo oprimido, assim como tantos outros, mas fundamentalmente é a questão de a gente criar pessoas com deficiência com pensamento crítico, para chegar no dia hoje, um dia como hoje, e a gente não ficar celebrando a questão da deficiência, mas é uma luta pelos nossos direitos. Nós temos o Dia da Pessoa com Deficiência. Lá a gente celebra o que tiver que celebrar. Hoje é dia de luta. Amanhã é dia de luta. Ontem foi dia de luta. Mas hoje, principalmente, na medida em que a gente precisa formar alunos com deficiência, como eu disse, com pensamento crítico, para que esse aluno ele possa reivindicar os seus direitos. E aí a gente tem, acho que, diversas situações, como por exemplo, eu não sei se fala ainda nisso, né, mas o conceito de autodefesa, se é que se chama assim, eu não me lembro exatamente qual é o conceito, mas em que as próprias pessoas com deficiência podem defender os seus direitos, podem reivindicar os seus direitos, e isso só acontece se nós formarmos cidadãos críticos e reflexivos e que tenham os conhecimentos necessários para bancar esse pensamento crítico e reflexivo. Conhecimentos que vão além das questões teóricas, vão diretamente ligados às questões práticas da educação, práticas do cotidiano, em que a gente consiga
agregar tanto esse discurso militante de nós temos que ir para as ruas, nós temos que reivindicar os nossos direitos, mas saber por que nós estamos fazendo isso, para onde nós queremos ir. E eu vejo muito isso ainda descolado da questão educacional, mas talvez mais próximo do que outrora, que é a questão do capacitismo, por exemplo, em que é um conceito que a gente vem... Quer dizer, eu já estudo isso faz uns 10 anos, como a gente diz, quando eu cheguei a conhecer o capacitismo era tudo mato, hoje em dia todo mundo fala disso, mas enfim. E é bom que fale, porque nós precisamos levar essa ideia, por exemplo, para dentro das escolas, e inclusive para os alunos que não têm deficiência. Eu não sei se meu tempo acabou, mas enfim... Pode ir, Felipe, pode ir, vai concluindo, mas está perfeito, nós estamos te acompanhando muito bem. Estamos aqui silenciosos porque estamos te escutando. Pode seguir. Nós precisamos trazer esses conceitos do que é esse capacitismo, de como combater o capacitismo, e se dá pela educação, e se dá pela reflexão, não só das pessoas com deficiência em reivindicarem seus direitos, mas das pessoas sem deficiência em entender que nós somos um grupo, uma diferença, e aí quando eu falo pessoas com deficiência, eu também incluo as pessoas surdas, que é o que a professora Liliane estuda, sobretudo, né? Deve estudar tantas outras coisas, porque afinal de contas, né? Mas enfim, e é uma situação que a gente fala do capacitismo, e que ele está entranhado num discurso e que ele faz parte de uma lógica hegemônica, até mercadológica, inclusive, mas que as pessoas não se dão conta. Então, eu acho que nesses meses de pandemia, as pessoas pararam muito tempo em casa e talvez... Eu não tenho muita esperança de que vai mudar muita coisa, só a pandemia, mas... As pessoas perceberam que elas, isoladas dentro de casa, sofrem. Mas eu lamento dizer que eu passei 38 anos da minha vida sofrendo isso. Porque eu não pude sair de casa, na maioria das vezes, porque o ambiente não era propício para mim. No momento em que eu boto o nariz para fora de casa, a sociedade me é hostil, porque ela não é acessível. As pessoas estão refletindo sobre isso, e aí a gente tem uma ressonância maior desse discurso. Eu não tenho lá tanta esperança assim de que isso vire de uma hora para outra, porque as coisas não acontecem, mentalidades não se mudam em 5 meses, mas acho importante deixar esse recado e essa percepção de que a gente precisa também se colocar no lugar do outro, conversar com o outro, educar com o outro, que é um dos principais legados daquele que nós estamos homenageando hoje, aqui, além da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, agora, eu passo a minha fala para o próximo. Muito bom, muito agradecido, Felipe. Muita gente está entrando e perguntando, porque nós estamos para além da nossa bolha, que discute, que estuda a questão das diferenças, a questão das pessoas com deficiência. E vejam só, mesmo você estudando há 10 anos, ainda as pessoas não sabem o que é capacitismo, né? Então, só para quem está aí com dúvidas, né, é exatamente a normalização do processo, quer dizer, considera que qualquer pessoa é capaz, é normal e que o mundo não tenha diferença nenhuma, né? Na verdade, esta lógica, que eu diria até Spinoza, né, diria que... existe aquele que nasceu para ser um servo, né? O servo não pensa, ele reproduz, e existem aqueles que nasceram para a vida, né? E a vida exige pensamento. Mas, enfim, eu quero, nesse momento, agora, escutar a nossa companheira, camarada, doutora Idília Fernandes, professora, também uma das nossas motivadoras e liderança da Frente para os Direitos Humanos, Humberto Lipo. A palavra é sua, Idília. Queremos te escutar.
Nossa, gente, boa tarde para todas e todos. É um prazer imenso. Eu não consigo parar de rir, de sorrir na frente dessa câmera. Eu vou explicar por quê. Porque eu olho essas, né, as pessoas e fico tão feliz e vejo, enfim, né, tanta coisa para dizer. Vou tentar fazer uma síntese. Me descrevendo, né, eu estou muito branca por culpa da pandemia, né, e um pouco de anemia também. Por isso essa cara pálida, né, uma pele meio desbotada para me descrever. Meu cabelo é bem preto e bem crespo e bem comprido, né? Tem uns olhos bem grandes. Então, assim, não sei se eu não assusto também explicando a aparência por aí, tá bem? Mas eu até que sou bonitinha, né? Mas, enfim, como disse a Liliana, a gente tem que ter uma questão de boa autoestima. Primeiro, assim, quero dizer da minha satisfação imensa, as pessoas que vejo aqui, né? O Otmar, assim, ele disse que ele olha para mim e vê Humberto Lipo, eu olho para ele também vejo Humberto Lipo, né? Aqueles tempos de Ubra, enfim, né? Humberto morreu no dia 21 de novembro, vai fazer 5 anos. Dia 21 sempre é uma data, né, que eu sempre fazia muitas homenagens para ele no Face, em alguns lugares, todos os meses, eu assim, meio que homenageava por mês, né, contava os meses. Então, hoje também, dia 21, um pouco fala disso. Quero, assim, né, então, cumprimentar nosso amigo Otmar de tantas lutas, né, bom, nem vou falar agora aqui, né, uma coisa que eu ia me falar em relação a Otmar, passo, mas enfim, um companheiro de muito valor. A Miriam, querida, né, que é minha amada amiga, companheira de muitas lutas, né, e depois vou ter o prazer de escutá-la como professora, uma professora de muito valor mesmo. Ela vai contar um pouquinho da sua história, né, e que vai remeter muita questão do Paulo Freire, enfim, é bem bacana isso. Queria fazer, assim, olha, um aplauso, enfim, especial para o Portinho, porque eu vejo o Portinho uma pessoa incansável com as lives, né? Ele é o guri das lives. Então, ele está em todas. É a questão do RS, é a questão dos atletas, é a questão do futebol, né? Um colorado como ele faz a discussão. Então, assim, a questão das datas, o grito dos excluídos, agora a questão... Então, assim, Portinho, RS para dispor, parabéns, assim, pelo fôlego, né, porque esse rapaz não dorme, né, e ele tem o Rodrigo, né, claro que companheira, né, para ajudar bastante lá também, né, um beijo para nossa querida Cíntia, mas enfim, queria fazer essa menção, né, e os nossos queridos aqui, os dois outros também participantes dessa mesa. Gente, assim, Paulo Freire, a gente está no momento no país, né, infelizmente, que é de exceção, como se disse, e de muitos ultrajes. Então, assim, Paulo Freire, assim como toda a balbúrdia chamada, né, da universidade, foi bastante ultrajado nesse processo. Então, eu vejo dois processos de ultraje que o Paulo Freire ele representa nessa visão tacanha de algumas pessoas do Brasil hoje. Primeiro, porque ele valoriza o saber popular, né? Que isso foi bastante ultrajado. E a outra junção é do saber dos livros, né? Queria falar na minha descrição também, pessoal, que tem uma biblioteca aqui atrás cheia de livros, que nem, né, falou também Otmar. Eu acho que a gente tem que hoje, eu vejo Felipe ali também com vários livros, né, a Liliana também, a Miriam, enfim, né, nós somos aquela geração ainda que valoriza a presença dos livros, e eles são muito importantes, né, porque com eles a gente pode estudar, dialogar, também ir aos pouquinhos diminuindo a nossa ignorância, né? Porque o que nos caracteriza muito como seres humanos também é essa superação da nossa ignorância em relação às questões. E Paulo Freire tinha esse ponto muito importante de valorizar o saber popular e de valorizar o saber também dos livros, e essa junção, né? Que ele dizia, não há saber menor nem saber maior, há saberes diferentes. Tem uma historinha, não sei se vocês conhecem, que se chama Canoa, de inspiração do Paulo Freire, que é bem interessante, que é uma história onde tem um barqueiro que ele costuma atravessar, né, as pessoas num grande rio. E um dia ele estava atravessando uma professora e um advogado. E aí o advogado ficava perguntando para ele, tu sabe de leis? Perguntando para o barqueiro. E o barqueiro dizia, não, de leis eu não entendo. E daí o advogado disse, que pena, né? Tu perdeu metade da tua vida de não saber de leis. Aí a professora perguntava, tá, mas tu sabe escrever? Tu sabe ler? E ele dizia, não, saber ler, saber escrever também não sei. E ela dizia, que pena, tu perdeu metade da tua vida. E nisso vem, né, uma grande marola, onda, enfim, e ele diz, vocês sabem nadar?
E aí os dois ficaram apavorados, né? E ele disse, pois é, aí se perde a vida inteira, se não se souber nadar agora, porque o barco ia afundar, né? Então, essa é uma história que eu sempre acho muito interessante, usava muito com os meus alunos, né? E é uma história que mostra isso, que todos os saberes são absolutamente necessários. E a gente não consegue dominar tudo, né? Às vezes a gente precisa de ajuda para poder, no caso, se salvar, muitas vezes, né? E o conhecimento, ele nos salva. E a inspiração de Freire, que está lá em Marx trazia muito, tem uma frase muito interessante, né? A gente só muda a realidade se a gente conhecer ela profundamente. Se a gente não conhecer a realidade, a gente não tem como mudar, né? Então é preciso conhecer. E o conhecimento, ele não está só nos livros, mas ele está também nos livros, né? Que é uma coisa hoje em dia negada, né? No nosso pouco tempo aqui, eu queria também trazer rapidamente da minha experiência, né? Eu sou assistente social da FADERJ e professora universitária, e trabalhei, né, 21 anos na PUC, e a PUC foi pioneira lá conosco em duas coisas, né? Um grupo específico que era um grupo de discussão sobre a questão da diversidade humana e a questão da acessibilidade, e uma disciplina que era uma disciplina não só de serviço social, mas transversal, sobre esse tema. E na questão da diversidade, a gente discutia a questão da etnia, né, a questão de orientação sexual, de gênero e das pessoas com deficiência. Eu sempre me ative mais isso porque é a minha linha de pesquisa, né? Queria só pontuar, gente, que todos os anos, com os alunos e alunas, a gente tinha alunos muito protagonistas com deficiência, fazendo parte do grupo, que tinham, né, um protagonismo importante, muita coisa para ensinar. O que mais me espantava era o espanto das pessoas, né, quando a gente ia falar desses assuntos, sobre a novidade do assunto. Discutir acessibilidade, discutir a pessoa com deficiência, a condição da deficiência, sempre é uma novidade. Essa cadeira ainda continua, não estou mais lá, né, mas então sempre quando se fala, todas as pessoas que têm deficiência ou trabalham no assunto e vai falar questões que são cotidianas, das barreiras, né, dos padrões que, para nós que estamos nessa área, a gente, infelizmente, vive isso e sabe bem, é sempre uma novidade, porque as pessoas não conhecem, né? Então, a importância desse assunto, a gente está sempre trabalhando isso porque é uma novidade, as pessoas acham, nossa, como assim, né? Tanto da questão da potencialidade, como das barreiras que estão na sociedade, não na pessoa com deficiência, né? Do quanto a sociedade, ela tem tantas barreiras mesmo, que se não existissem, e algumas até não são nem tão complexas de desconstruir, né, ou de desmontar, mas que, enfim, a gente não se dá conta na nossa sociabilidade da perspectiva inclusivista, da perspectiva da acessibilidade e da visão, né, e da perspectiva das pessoas com deficiência. Então, esse é um tema que eu acho que daqui a uns 20 anos ainda vai ser novo, né? Ainda vai ser um tema que as pessoas vão dizer, nossa, mas então às vezes eu me espantava, né? Eu dei muita palestra por vários lugares aí do estado e até no Brasil, e é sempre a mesma, e em cada lugar diferente as pessoas no final sempre ficavam espantadas com as coisas que eu falava, né? No sentido de que, nossa, é assim, né? E eu sempre pensei, puxa vida, essa segregação que viveram as pessoas com deficiência por muito tempo, né, e a eliminação inicial, a segregação e depois a integração, essas fases históricas, elas realmente distanciaram muito, né, as pessoas que não têm deficiência das pessoas que têm. Por isso esse estranhamento que hoje, claro, numa sociedade que a gente busca mais inclusivista, ela vai melhorando um pouco, mas ainda é bastante, ainda tem muito que se trabalhar, que se vencer, né? Eu tenho assistido várias lives aí que o Portinho está trazendo com muitas pessoas com deficiência, trazendo falas maravilhosas, importantíssimas, né? Precisa muito disso. Humberto, só para fechar, né? Humberto dizia coisas maravilhosas, muito importantes. Uma coisa que ele disse que aos 9 anos, quando ele ficou com deficiência física, ele deixou de ir para a escola, e ele disse que ele sentiu, claro, né, que falta, ele teve toda uma formação até fora da escola, depois ele voltou para a escola, para a universidade, mas ele disse que ele sentia que quem perdia mais eram os colegas e os professores com a ausência dele, porque as pessoas perdiam a oportunidade de ter uma pessoa cadeirante dentro de sala de aula naquela época, e hoje são esses adultos, ele dizia, que não sabem como lidar comigo e com outras pessoas com deficiência, né? Não sabem porque não conviveram, porque não estavam juntos, porque a gente tem esse apartheid. Então temos que
gente mudar tudo isso, né? E o construtivismo, que é a base que se construiu a partir de Paulo Freire, é essa olhada, assim, e essa cara do cotidiano, do como a gente vive diariamente a nossa vida, na nossa diversidade, e como é que a gente junta isso com o saber, né, dos livros, com os conhecimentos. Então, construtivismo que ficou meio de lado e super ultrajado hoje em dia, é muito importante a gente retomar, né, conseguir pensar uma educação tanto básica quanto universitária, no caso, né, do lugar que eu ocupo. Depois a Miriam vai poder falar, né, de um outro lugar, da questão da educação, o quanto é importante essa questão desse construtivismo, desse construir o conhecimento pelo cotidiano, e no cotidiano existem pessoas que não se repetem, né? Pessoas que são muito diferentes. Vou fechar, quero mandar também aí um abraço, um aplauso para o Pablo, né? Ele estava no início. O Pablo está muito lindo com aquele cabelo, mas não é isso. O Pablo é uma pessoa que fala, né? Todo mundo se encanta. Ele tem uma sensibilidade. Ele fala sobre as mulheres, né? Ele tem, né, uma sacada em relação às mulheres. Todo mundo que já ouviu ele falar. Então, assim, eu tenho muito orgulho desses meus companheiros todos, né? Dessa nossa luta política pela questão da deficiência, que tem uma expressividade muito importante, né? E as companheiras também, que a gente tem vendo a mulherada com uma garra muito grande, né? Várias organizações e grupo de mulheres com deficiência mostrando um potencial, mostrando também essa condição que já é diferente de ser mulher do que ser homem, né? Na questão das barreiras. E ser mulher com deficiência ainda é algo a mais no sentido de superar dia a dia tantas barreiras que são sociais, e elas não são humanas. Não precisariam estar na nossa condição humana, elas estão na sociedade mesmo. Portanto, a gente pode mudar, né? Então, era isso. Muito obrigado, Edília. Muito agradecido. O tempo urge, nós temos, né? Nós estamos aí, porque vai entrar outro já em seguida. Eu quero também lembrar a todas e todos que estão nos assistindo que, nesse momento, o senador Painho, Santos Fagundes, todos estão envolvidos com muitas lives ao mesmo tempo, o que é fantástico, né? Eu mesmo saí de estava assistindo lá da Comissão de Direitos Humanos, e que depois eu quero conversar um pouco. Então, é importante as pessoas que estão assistindo entender que nós estamos ocupando a rede hoje com essa temática, né, do dia de luta das pessoas com deficiência, e muitos estão se dividindo. Eu vi que o Adair estava aqui, agora já saiu, estava em outra. E isso é fantástico. E Portinho, parabéns por essa maratona, né? Realmente para desporto, ou seja, maratona da educação. Mas, sem delongas, querida Miriam Rosa, que a gente se encontra aí, já se encontrou antes da pandemia aí com a Edília também. A palavra é sua, queremos te escutar. Por favor, vamos em frente. Pode falar, Miriam Rosa. A palavra é sua. Pode ligar teu microfone e falar, Miriam. Está nos ouvindo? Miriam, está conseguindo nos ouvir? Eu acho que a Miriam está com alguma dificuldade ali na conexão dela. Vou falar com ela no WhatsApp aqui. Peraí. Isso, Miriam, você pode falar. Enquanto isso, né, então dizer que hoje é um dia muito especial, nós estamos celebrando o dia 21 de setembro, dia de luta das pessoas com deficiência. Junto com isso, né, nós estamos com o Dia da Árvore. Miriam, está nos escutando? Você pode usar o microfone, a palavra é sua, Miriam. Uai. Congelou a Miriam, ela não está conseguindo nos ouvir aí. Pois Só temos a tua imagem, Miriam. Portinho, temos algum problema na conexão com a Miriam? Já que deu problema na conexão da Miriam, vamos invadindo aqui, Pablo, vamos invadir a sala. Lá, o Adair, já estão invadindo, olha só o que eles gostam de fazer, ocupação. Ó. A gente vai ocupar todos os espaços escolares e não escolares.
Mas a gente pode, não sei, a Miriam tá com a palavra, Miriam. Vamos ver se ela será que está nos ouvindo? Acho que não. Mas, é curioso, Pablo, porque ela está se mexendo e... Pois é. Mas, Pablo... Liga seu microfone, Miriam. Liga o seu microfone. Liga o seu microfone. É a primeira live dela, por isso que... Faz o sinal para ela ali que... Miriam. Eu vou telefonar para ela, como antigamente. Bom, então, assim, eu vou aproveitar, pouquinho, para ficar já dentro ouço, do... Agora me ouvem. Agora sim. Vamos lá, Miriam. É contigo. Com alguma dificuldade na conexão dela. Agora eu não consigo. Agora deu. Alô? Estamos te escutando. Alô? Acho que é a tua internet. É a minha internet. Conseguem ouvir? Não, sim, está duro. Sabe, senhor? Meu Deus. Acho que caiu a Miriam. Bom, eu vou aproveitar para fazer, então, a nossa fala, Portinho, se tu me permitires, já que tu assumiu o comando novamente aqui, né? Você me autoriza aí a fazer a fala? Vai lá, tranquilo. Portinho está preocupado ali em tentar organizar aí a... Manda bala, então, Omar. Pode mandar bala. Não, então, porque nós temos esse momento aí para fechar às 18 horas, né? Eu quero relembrar aqui, o Felipe falou isso, a Liliane, ao enxergar o Adair, que bom, Adair, que tu voltou na tela aqui, a Idília, o Portinho, enfim... É importante que a gente reconte um pouco essa história, né? Quando é que surgiu, né, Pablo, essa questão do Dia de Luta? São dois projetos. O Dia de Luta, dia 21, é de autoria do senador Paim, provocado por um movimento que foi feito, né, de forma integrada, integradora, e também a questão da própria elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no ano, né, no Fórum Social Mundial, né, 2001, que eu sempre recordo daquele momento, que nem no Fórum Social Mundial as pessoas com deficiência tinham espaço. Elas acabaram se reunindo, né, no bar da PUC, né, sentando naquelas cadeiras, e ali decidiram fazer uma plenária ali. E é muito importante que se diga isso, que há 20 anos atrás... havia sim leis, decretos e tal, mas não havia uma compilação, não havia uma junção, não havia uma organização, né, dessa legislação. E chegaram hoje a falar em educação e Freire, né, qual é a relação, o que isso tem a ver? Nós acabamos de sair de uma live, né, onde tivemos o privilégio de escutar, vocês conhecem bem também, a Joana Berlamino de Souza, né, lá da faculdade da Universidade Federal da Paraíba. E o que ela me disse? O que ela nos disse hoje na live, agora, junto com o senador Paim, aí às 15 horas? Ela contou uma parte da sua história. Ela disse, olha, minha família, nós somos 7 irmãos e mais 6. 6 irmãos, ou 7, eu não me recordo se são 7, 6, são cegos, nasceram cegos. E meu pai, ela disse, meu pai tinha ali, né, todos os irmãos cegos, e um dia ele saiu de casa para ir falar com o juiz. Ao chegar no juiz, o juiz olhou, mas fulano, né, o senhor com seus filhos ali, mas são tão bonitos seus filhos. Por que não compra uma sanfona e uma rabeca para cada um deles e vai na praça tocar? Tu tá resolvido, tu tem um monte de filho bonito, cego, compra uma sanfona, uma rabeca e vai pedir esmola na feira. Ele saiu, agradeceu, pegou o boné dele e foi no padre. Lá no padre, o padre olhou para ele e disse, não faça isso, né? Não faça isso. Nós temos aí uma escola, né? Tem uma escola já de cegos para cegos, e quem sabe tu manda, ao invés de comprar uma sanfona e rabeca, manda eles para a escola. E hoje ela é doutora, né? Ela é líder de grupo de CNPq, jornalista,
Eu quero fazer essa homenagem, né, para a Joana, porque, de alguma maneira, hoje foi um dia muito especial por ela contar essa história. E se a gente pegar a história de todas e todas as pessoas com deficiência, esse que vos fala aqui só se tornou sociólogo através das mãos, através da escuta, através dos olhos, né, através das cadeiras dessas pessoas que nos formaram a partir das suas diferenças culturais, sociais, individuais. Eu sonho, Idília, assim como nós sonhamos naquelas cadeiras, naquele bar da PUC, que nós teríamos um estatuto, que teríamos uma convenção internacional, e que hoje nós estamos fazendo uma maratona por ti, uma maratona aí de discussão no teu canal, no canal do Senado Federal, no canal, tantos outros canais, tantas outras lives, tantos cards, que hoje virou pauta. Eu quero também dizer a importância de, além de nós discutirmos a educação, né, escolar, a educação para as pessoas de forma dentro de espaços escolares, a gente sabe que a educação especial, a educação com surdos, ela ocorre para além dos espaços escolares, ou seja, nos espaços não escolares. Quantas coisas eu aprendi, por exemplo, lá dentro da Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul. Quantas coisas o Adair não nos ensinou, né, na fraternidade. Quantas coisas Humberto, né, não nos traduziu na sua espiritualidade. E assim por diante, Portinho. O dia de hoje é um dia de luta. E, para isso, eu trago 3 conceitos básicos, para mim, muito significativos de Paulo Freire. Paulo Freire, que traz naquele livrinho dele, o último clássico dele, Pedagogia da Autonomia. Eu penso que tem 3 conceitos centrais, que tem tudo a ver com o debate que estamos fazendo aqui. O conceito de curiosidade, que ele separa entre curiosidade espontânea e curiosidade epistemológica, portanto, a inquietação de pensar, de refletir, conceito da curiosidade, conceito de dialogicidade. A dialogicidade, na minha opinião, tem tudo a ver com o processo de comunicação, a acessibilidade no campo da comunicação, a gente poder enxergar as diferenças, a gente combater o capacitismo, como nos disse o Felipe, e também o conceito, além desse conceito de curiosidade, dialogicidade, o terceiro de autonomia. Autonomia como horizonte. Eu já quero concluir, Portinho, né, que eu já avancei demais dizer que lá em 2001, nós não tínhamos uma ilusão. Ali teve um sonho. E a gente sabe, como diz Olívio Dutra, que era governador na época, que uma coisa é ilusão. Ilusão é um sonho impossível. Outra coisa é a gente ter uma utopia. E a utopia é explosiva, a utopia é radical, a utopia nos move para frente e nos diz, não, a acessibilidade universal é um direito de todas e de todos. Para isso, nós precisamos ter uma política integrada, integradora, que o Adair tão bem conheceu. Foi com o Adair que a gente aprendeu que não se adapta, não se faz gambiarras, mas que a gente precisa construir políticas públicas adequadas. Como é bom ver esta tela, como disse a Idília, Portinho, como é bom ver, né, o Rafael, como é bom ver o Felipe, a Liliane, e esses milhares e milhares de pessoas com deficiência que não querem ser marcados com a sua cadeira de roda, com a sua bengala ou com o seu aparelho auditivo, que isso aí só serve para o capital faturar mais. Ou como disse o Charão hoje, criaram um fake news, o maior fake news foi colocar uma tampa de vaso sanitário aberta, porque aquilo era bom para a pessoa com deficiência, e até hoje a gente não sabe para que serve aquele buraco. O Portinho pode me dizer, de repente, para que serve, se isso ajuda ou não. Eu acho que até atrapalha, mas bom, é um horror, não sei, aquilo. Né? Aquilo lá é um horror. O maior fake news, né? Ou outro fake, daqui a pouco todo mundo coloca, as fábricas de cimento adoram, né, de colocar piso tátil. Eu queria saber do Felipe, né, quem é que faturou com aqueles pisos tátil, né, para tudo quanto é lado,
né? Para quem fatura com um tipo de bengalas que não seja branca, quem é que fatura, né? E nós, o que estamos falando na educação é exatamente a educação com dialogicidade, com autonomia, com curiosidade. A curiosidade exige leitura. A leitura, né, é fundamental, portanto, minhas amigas e meus amigos, e as centenas de pessoas que vão nos assistir para fora desse nosso grupo. Dia da Árvore, como dizia Humberto Lippe, com a copa para cima, e vamos celebrar o IP amarelo, e a cor escolhida para a acessibilidade, essa cor carregada, né, do paradesporto, essa cor amarela, que é uma cor universal. O amar elo. Eu quero amar este elo e fortalecê-lo e aprimorá-lo. Ninguém vai calar a nossa voz. O IP é a árvore do Brasil, ela nasce e está em todos os lugares. Em qualquer espaço, seja no norte, no nordeste, sudeste, sul ou centro-oeste, nasce um IP amarelo. Você pode até cortar o IP amarelo, mas jamais vai conseguir cortar e tirar as suas raízes, porque as suas raízes brotam novamente. Estão querendo nos calar com nomes, com palavras. Palavras formam um pensamento e este gera atitudes. Mas com esse grupo que aqui está, tenho certeza e convicção de que nós vamos construir um mundo mais justo, mais igualitário, através do espírito público, reconhecendo politicamente as nossas diferenças culturais, sociais e individuais. Quiçá podemos fazer uma luta para fazer a inclusão do Estado e da sociedade para com todas as diferenças. Obrigado, Portinho, muito, muito agradecido por essa oportunidade, por esse desabafo, né? E desculpa, eu saí da minha posição de mediador para fazer a fala. Obrigado. Isso aí, agradecer, Otmar, e completando a fala do Otmar só com uma palavra, com protagonismo também, né, Felipe? O Felipe está aqui, o nosso grande doutor em educação aí, né? Eu tenho muito orgulho quando eu falo no Felipe Mianez aí, né? Doutor em educação, um cara que a gente sempre chama aí para as lives de educação, é o primeiro cara que eu lembro sempre, né? Tá no primeiro lugar da minha fila sempre de temas de educação aí. Como ele disse, ele não é freiriano, né, Felipe, mas mesmo assim aceitou aí o nosso convite, até porque o tema era bem maior do que Freire, né? O tema como com o Paulo Freire, ele é cotidiano dentro da nossa matriz de ideias, né? Da nossa esteira de pensamento. Não uso o Paulo Freire, mas uso as ideias do Paulo Freire. Claro. E uma coisa, Pablo, quero que o Pablo faça o resumo dele, porque o Pablo é um cara especialista nisso aí, né? Mas eu destaquei ali da fala do Felipe exatamente essa questão, né? Hoje não é um dia de celebrar, né? Celebrar é o dia da pessoa com deficiência. Hoje é o dia de luta, né? Vai, Pablo. Perfeito, Portinho. Foi especial essa conversa com o Felipe, com a Edília, com o Otomar. E eu tive a oportunidade de escrever em 2017 a respeito do dia de luta da pessoa com deficiência, dizendo que se hoje é o dia de luta, 21 de setembro, é um dia como outro qualquer, ou seja, um dia que nós temos que lutar para garantir a acessibilidade, para garantir o respeito e a gente possa exercer a nossa cidadania. Eu quero dizer, para fechar, Portinho e pessoal que está nos ouvindo, que foi incrível ouvi-los. E importante que eu quero destacar a fala da Edília, que a Edília mora no meu coração, né? Então eu vou puxar para a Edília por razões sentimentais. Todos os saberes são indispensáveis, disse a Edília, lembrando Paulo Freire, e disse que o conhecimento pode nos salvar. E aí eu recorro à fala do Felipe, quando ele diz que nós temos que formar pessoas com deficiência com pensamento crítico, e formar através da educação as pessoas sem deficiência também com esse pensamento crítico, porque o conhecimento pode nos salvar do capacitismo, das desigualdades, da exclusão social, que afetam não só a pessoa com deficiência, mas todas aquelas pessoas que estão em condição minoritária do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista numérico, porque do ponto de vista numérico, as pessoas excluídas são maioria, são a voz que não é ouvida, representam a voz que não tem voz e não tem vez.
E aí eu recorro ao Otomar para fazer o fecho, dizendo que a autonomia é o nosso horizonte. É disso que a gente precisa, mas um horizonte que a gente possa tocar e chegar, não um horizonte que fique distante ad eternum, mas um horizonte que a nossa luta vai aproximar e transformar em realidade. Vocês estão de parabéns e a educação vai nos salvar.